Fórum Mídias de hoje, 20 de março de 2025. Aí, essa teia de aranha aí, com estratégia da aranha, da defesa, entre aspas, do Bolsonaro, mas a aranha pode acabar presa na própria teia. Todos nós sabemos, né, que ele não tem defesa. O que existe contra ele, existem provas em abundância. Então, o objetivo dele não é se defender de nada, é buscar melar o julgamento de algum jeito, né? Então, vamos ver aqui, ele tem 3 trunfos, 3 pontos em que a defesa dele se baseia para tentar melar esse jogo. 2, eles já queimaram, ao que parece. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O primeiro era esse aqui, anular a delação do Mauro Cid. Eles queriam anular a delação do Mauro Cid porque diziam que o Alexandre de Moraes teria pressionado o Cid. Queriam fazer uma comparação entre a delação do Mauro Cid e as delações criminosas da Lava Jato. Agora, eu escolhi essa foto aqui dos dois, aqui, do Bolsonaro com o Mauro Cid, porque é muito engraçado, né? O sujeito era um tenente do Exército, o Bolsonaro, de lá foi expulso o general Geisel, o ditador presidente, disse: Bolsonaro é um mau soldado. E o sonho dele devia ser igual a esses generais que se emedalham, sem o R, por favor, se emedalham todo. Ele está aqui, ó, cheio de... Ele mesmo botou nele, olha só quanta medalha no peito. É patético, é ridículo. E o outro com esse cabelinho aqui do lado, parece um auxiliar. Quando eu era criança, tinha um seriado chamado Ilha da Fantasia, que tinha um camarada numa ilha que tinha um ajudante, um anão chamado Tatu. Os dois parecem, procurem aí. Quem é mais antigo se lembra do seriado. Quem não, procure lá, Ilha da Fantasia, vocês vejam lá que fica aparecendo aqui os dois. Ô, Melo, tem um outro personagem que parece muito o Mauro Cid. Quando ele ganhou holofotes aí por causa da trama golpista, que rolou um monte de meme na rede social, não sei se você lembra, de um programa péssimo da Globo, aquele Zorra Total, né? Aí tinha o Patrick do Zorra Total, que é aquele que falava, olha a faca, não sei o quê. Se você procurar aí, Patrick Zorra Total, e olhar a foto, é igual o Mauro Cid. Assim, a internet foi lotada de memes na época, só para ficar o registro aí, já que você está comparando com o personagem. Mas o curioso é porque na Ilha da Fantasia, as pessoas... era uma ilha em que as pessoas iam para lá para realizar suas fantasias. E aqui, no caso do governo Bolsonaro, aí, do desgoverno Bolsonaro, também foi uma ilha da fantasia macabra, mas foi. Não é? Porque eles tentaram implantar aqui no Brasil a fantasia da cabeça doentia do Bolsonaro, que ainda demos o azar de ter uma pandemia no meio do governo dele, que foi a desgraça de muita gente. Perdemos não só mais de 700 mil pessoas, mas grandes artistas que morreram, muita gente que nós perdemos. Mas, voltando aqui, então a estratégia deles era tentar melar aqui a delação do Mauro Cid. Para isso, eles contaram com uma ajuda preciosa da Folha de São Paulo, que vem agindo, como nós vimos denunciando aqui, como uma house organ do Bolsonaro. Aqui uma manchete: ameaça de Moraes a Cid abre brecha para contestar delação que implicou o Bolsonaro.
Olha as palavras escolhidas. Ameaça de Moraes. Abre brecha. Não é? Olha só aqui a matéria da Folha. A conduta do ministro, veja, a escolha das palavras é fundamental para você botar as pessoas onde você quer. A conduta do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de dizer ao delator Mauro Cid que ele seria preso e familiares dele seriam investigados caso não contasse a verdade, olha só, a ameaça é caso ele não contasse a verdade, não é caso ele não contasse a versão do fato que ele queria que contasse. Tem provocado discussões, olha só, provocado discussões sobre a atitude do magistrado e abriu margem para questionamentos pela defesa e aliados do ex-presidente. Abriu margem nada, eles tentaram isso aí porque a estratégia deles é essa. Em 21 de novembro de 2024, o tenente-coronel Mauro Cid compareceu à sala de audiências do STF pressionado por um pedido da Polícia Federal e parecer da PGR favoráveis à sua prisão, aí vem, descumprimento dos termos do acordo de colaboração premiada que tinha sido firmado em 2023. Então, ele havia descumprido o acordo. Não havia... O problema era ele, não eram os outros. O problema era ele que descumpriu o acordo. No entanto, a pressão favorável à sua prisão. Moraes fez um longo preâmbulo antes de passar a palavra ao colaborador, alertando sobre a possibilidade de prisão, de revogação da colaboração e de continuidade de investigações contra seus parentes, caso não dissesse a verdade. O Cid havia feito um acordo de colaboração premiada onde ele se comprometia, em troca de ficar preso no máximo 2 anos, de não ter a filha, nem a esposa, nem o pai envolvidos na investigação, e ele descumpriu. Foi descoberto durante as investigações que ele havia mentido. Então chamaram lá, olha, você vai querer que vale o seu acordo de delação, você fale a verdade, ou então vamos acabar com o acordo de delação. Isso é ameaça? Aí o Cid acabou mudando a sua versão em pontos capitais do caso, ou seja, ele passou a falar a verdade, a versão era o que ele falava antes. Acabou mudando a versão em pontos capitais do caso e, ao final, viu a sua delação mantida e o pedido de prisão retirado. Trechos de uma nova versão do delator, que aborda uma reunião na casa do general Braga Neto, foram usados na denúncia da Procuradoria-Geral. Bom, essa era a tese dele, só que o ministro Alexandre de Moraes fez a seguinte jogada. Divulgou os vídeos onde se viu que não houve nenhuma pressão sobre o Mauro Cid. Ele estava acompanhado da advogada, o Procurador-Geral da República estava assistindo ao depoimento. Então, está aqui, ó, desmontou completamente, tanto que eles nem tocam mais no assunto, porque ficou ridicularizado, não houve pressão alguma sobre o Mauro Cid. Não é? Então, a primeira já foi, eles continuam com a segunda. O segundo ponto que a defesa quer é arrastar o julgamento até as eleições de 2026. Nós vimos falando isso aqui. Eles querem juntar as duas coisas, ou talvez até inspirados no Trump, conseguir o que o Trump conseguiu. O Trump acabou não sendo julgado pelos acontecimentos do Capitólio
não é? Da invasão do Capitólio. Ele acabou não sendo julgado e acabou disputando a eleição e se reelegendo. Então, eles têm esperança de conseguirem reverter a inelegibilidade do Bolsonaro e que ele dispute as eleições do ano que vem e tente vencer as eleições, não é? O que empurraria o julgamento. Então, atrasar o julgamento, buscar formas de atrasar o julgamento, faz parte da estratégia. A primeira, era levar o julgamento para o plenário e não para a primeira turma. O julgamento vai ser feito apenas pela primeira turma, como foi uma decisão do Supremo em 2023, não é por causa do Bolsonaro. O julgamento passou a ser feito pela turma do relator. No caso, o relator Alexandre de Moraes é da primeira turma. Então, o Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma. A defesa dele e de outros, também dos acusados, com o mesmo objetivo, entrou com ação no STF, pedindo para que o julgamento fosse para o plenário e, ao mesmo tempo, pedindo suspeição de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, do Zanin, porque teriam problemas com eles, etc, etc. Só que esta ainda não acabou, mas este pedido acaba de ser derrubado pelo STF. O julgamento vai até esta noite, mas dos 11 ministros, 8 já votaram pela manutenção na primeira turma. E o segundo julgamento, a segunda estratégia é buscar uma pressão do Donald Trump, do poderoso Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com sanções sobre o governo brasileiro para tentar também atrasar aqui e melar o julgamento. Só que o plenário do STF já formou maioria para manter Moraes, Zanin e Dino em análise da denúncia do golpe. O Supremo formou maioria na quarta-feira, ontem, para rejeitar 4 pedidos que questionam a participação dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Faltam votar apenas 3 ministros, o Fux e os 2 ministros bolsonaristas, por coincidência. O Fux, que faz parte da primeira turma, foi o único juiz que, foi o único ministro do STF que, quando teve o julgamento no STF para divisão em turmas, ele votou contra. Ele achava que todo o julgamento deveria ser pelo plenário. Mas eles dividiram em turmas porque havia um excesso de julgamentos e assim ficava mais rápido. Então, faltam apenas 3, mesmo que os 3 votem contra o Moraes, o Zanin, ou contra o julgamento ser na primeira turma, já é fato, já perderam e vai ser. Outra coisa, para a pressão lá fora, eles contavam muito com a vitimização do Eduardo Bolsonaro, que estaria sendo perseguido, ele e o pai dele são perseguidos pelo ditador Alexandre de Moraes, que o Brasil não vive uma democracia. Mas ele já foi, como mostra aqui, tem essa uma matéria do Ivan, lá na revista Fora, que o Eduardo Bolsonaro já sabia, quando ele falou que ia ficar lá fora, que estava sendo perseguido, inclusive está dando entrevista lá nos Estados Unidos dizendo isso, ele sabia já que era mentira, que o passaporte dele não seria apreendido. Poucos dias antes de decidir permanecer
nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro recebeu o recado do interlocutor do PL com o Judiciário. O deputado teve a notícia de que o PGR Paulo Gonet se manifestaria contra a apreensão do seu passaporte. Portanto, cai por terra toda essa conversa fiada de ditadura. Ele não volta ao Brasil porque não quer. Ele não volta ao Brasil porque essa é a narrativa que eles querem impor lá nos Estados Unidos, de que aqui é uma ditadura, de que o pai dele e eles estão sendo perseguidos, porque eles sabem que a situação do Bolsonaro é indefensável. Indefensável. As provas contra ele são abundantes. E o pior, esse processo a que ele responde agora é só o primeiro. Existem vários outros. Existe o da vacina, existe o roubo de joias, existe o da CPI da Covid, os crimes da CPI. Ele tem pena para cumprir por 2 ou 3 gerações de Bolsonaro. E, além disso, olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A desaprovação ao Donald Trump supera índice de aprovação pela primeira vez. Ele tomou posse outro dia. E com essas medidas amalocadas dele, atirando para tudo que é lado, ele está atirando bastante no próprio pé. Resultados de 2 pesquisas recentes, conduzidas pela CNN e pelo Washington Post Ipsos, indicam que a maioria dos americanos desaprova a gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No levantamento da CNN, 47% dos entrevistados aprovam, enquanto 52% desaprovam. Já o estudo do Post revelou que 45% a favor e 53% contra. Então, o Donald Trump tem outras preocupações no momento que não Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não é? Ele está preocupado com a própria situação dele lá nos Estados Unidos, porque a insatisfação está crescendo dia a dia. E ele tem o quê? Ele tomou posse em janeiro. Ele tem dois meses na presidência. E ele, que foi eleito em esmagadora maioria, já está com pesquisas atrás na pesquisa. Portanto, a alternativa que a gente sempre tem dito aqui, que eram três pontos da defesa, a que sobra, a que vai restar ao Bolsonaro, é essa terceira aqui, a fuga. A fuga. E talvez seja isso que o Eduardo Bolsonaro está tentando lá nos Estados Unidos, que ele receba, não só ele, mas o pai, asilo político, por ele ser perseguido pela ditadura do Brasil. E se não tratarem de cuidar do homem aqui, ele vai fugir, porque valentia para fuga, a valentia deles a gente já viu, sebo nas canelas. O Eduardo já foi. Deve estar preparando o caminho para o Bolsonaro. Se a gente não se prevenir, ele foge, que talvez até seja uma coisa que esteja na cabeça dos ministros lá, que se livram do abacaxi, votam com ele em fuga e não sei. Porque o certo aí, com essa ida do Eduardo para lá, é abrir o olho, porque ele já foi lá para a Embaixada da Hungria, já disse que se quiser fugir, eu fujo. Exatamente. Tem que abrir o olho, porque senão ele vai fugir.
E a gente tem outros, tem inclusive foragidos oficiais da justiça nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, né, Melo? Alan dos Santos. Apoiados pelo Bolsonaro. Exato, apoiados pela família. Então, eles acham que a fuga dessa ditadura é uma coisa heróica. Eles falam que é um ato heróico. O Bolsonaro disse, né, que o filho dele está sendo um herói em ir para os Estados Unidos. Eles invertem o conselho, é o herói fujão. É o herói fujão. Assim como ele, se fugir, ele vai falar: eu fugi porque eu sou um herói, para defender o Brasil daqui. Vocês orem aí para os pneus e aguardem 72 horas, porque eu vou voltar. É a ditadura que você pode fazer manifestação em uma praia de Copacabana e xingar o ministro do STF, é o perseguido que sai para andar de jet ski, né? E é o martírio do Eduardo Bolsonaro vivendo numa mansão de alto padrão nos Estados Unidos, né? Que coisa. Por isso que eu trouxe a imagem de onde ele costuma viver lá, porque é o martírio daquele casarão, gente. Ah, dá licença, né? Dá licença. E o Bolsonaro todo dia dando entrevista, falando que onde está uma ditadura em que o camarada acusado de tantos crimes, sendo julgado, continua o jornalismo declaratório lá falando abobrinha o dia inteiro, mentindo, e alegando que está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. É brincadeira, mas a fuga é o que resta a ele. Olha essa pergunta aqui do Décio. Bom dia, Ivan e Melo. Não estaria no horizonte transformar o Bozo em um novo Guaidó? O Bannon sabe operar muito bem isso. Mas a ideia é essa, né? Que ele fique lá como o governo no exterior. A diferença que tem é porque o Guaidó ainda teve, ele tinha um cargo lá na Venezuela, né? Então era parlamentar, né? Ele era do parlamento. E no caso do Bolsonaro aqui é só réu. Ele pode ir lá para fora ficar alegando que como os antigos ditadores iam para fora, né? Antigamente, a ditadura, o cara ficava lá fora dizendo que ele era ainda o presidente. Tá? Mas vai ter aqui a turma religiosa dele, aqui, vai seguir orando para pneu e fazendo isso tudo. Mas era isso, o Fórum Mídias de hoje, dia 20. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, querido.